E aí, beleza? Pessoal, hoje a gente vai dar uma revisão no módulo 4, que é o de modelagem, tá? De dados. Eu vou abrir aqui um material que eu vou deixar para você, mas assim, eu vou pular boa parte do material porque não é tão interessante. Isso aqui foi inclusive da aula passada, né? O módulo 2 já está lá, beleza? O exercício eu te mandei. O do módulo 3, eu vou inclusive... eu já tenho aqui, eu vou... Eu acho que essa aula aqui eu vou mandar para você assistir, porque já foi uma revisão dada em outra aula, do módulo 3, que é uma revisão de visualização de dados. E aí, essa semana eu coloco o simulado do módulo 3 também, mas essa de hoje já é referente ao módulo 4. Eu acho que é essa aula 15 e 16 aqui, deixa eu abrir. Ah, tu não tá nem vendo, né? Mas fica a gravação aqui depois. Acho que é essa. Utilização do gráfico de K. Falou bem disso. Então, são duas variáveis aqui, ó. No eixo Isso. X, 15. Como está se comportando. Pronto. Apresentar essa. Pronto. Essa aula aqui vai ser um valor. Geralmente é um valor aqui, que existe no conjunto de dados. Mas é um valor máximo. mandei para você aí. Assim, para que a distribuição considere que não é um valor discrepante. Deixa eu ver a aula. E aí, galera, beleza? Trazendo-nos hoje aqui Deixa eu ver uma prática no Jamove, né? Para criar gráficos. Pronto. Né? Para absolutas, beleza? Na relação de abstração. Mandei no WhatsApp duas vídeos que eu já tinha dado, você participou, mas serve como você... Recomendo que você assista de novo, principalmente a primeira. A segunda é mais para usar o Jamove. Mas a primeira eu falo mais dos conceitos e aí vão ser em cima desses conceitos dessa aula, né, que é uma revisão também ali, que a gente vai desenvolver o simulado de revisão, tá? Beleza? Tu tá ouvindo, né? Acho que meu áudio aqui parou aqui. Deixa eu ligar aí. Isso, valeu. O meu acho que descarregou. Pronto, eu mandei. Então, eu acredito que você já viu lá o simulado do 2. Peço que você, o mais rápido possível, você faça para não deixar tudo em cima da hora, porque eu já vou mandar o simulado do 3 essa semana, que é baseado nesses dois vídeos que eu te mandei agora, né? Principalmente no primeiro. E aí hoje, amanhã, nas próximas aulas que a gente se encontrar, eu vou revisar o 4, o simulado 4, né? E já vou botar também o 5, tá? Aí a gente vai até semana de ano novo. A gente vai até o final da semana de ano novo, entre Natal e Ano Novo. E aí eu boto o último simulado nessa semana de ano novo, tá? Então eu boto o simulado 3 agora, nessa semana, entre o dia 13, o máximo da tentar botar até o dia 14. Boto o simulado 4, que é exatamente isso que a gente vai conversar essa semana, né? Aqui no dia 19, dia 20. E boto o simulado 5, que é o que a gente vai conversar a partir de semana que vem, por aqui até o dia do simulado, aí para você fazer no final do ano, já ali perto do dia 30, 28, 29, na última semana, porque aí fica registrado e eu finalizo o curso. Show?
Beleza? Pronto. Fala aí, Léo, pra eu ver se se eu tô te ouvindo. Oi, Dudu, tô ouvindo. Pronto. Tu entendeu o que eu falei, né? Quanto às atividades? Uhum. Pronto. Eu não tive esse final de semana ainda Não, e você fazer, estuda. porque eu tava em evento e acabei. Pronto. Mas você, eu Essa recomendo, semana não fazer. sem problema, mas faça essa atividade que eu mandei essa semana, para que não acumule, e faça concentrado, pare para fazer. Se for o caso, assista a aula de novo, tá aí postado no YouTube, tá o link lá, né, da gravação da última aula da gente, entendeu? Aí vamos ter essa aula hoje, vamos marcar mais uma essa semana ou duas, e aí eu já boto o simulado 3 essa semana, né, que é em cima dessa que eu te mandei no WhatsApp. Aí quando for semana que vem, o simulado 4, que é em cima dessa que a gente está falando hoje, dessa revisão, e vai até durante até sexta-feira. E na outra semana, no final do ano, o simulado 5 já vai ser em cima do que a gente vai falar na próxima semana. Certo? Vai ser mais baseado em análise de correlação, amostras, análise de correlação, intervalo de confiança, teste Z, vai ser mais nessa área aí. Eu não vou chegar em teste de hipóteses, tá? Não vai dar tempo. Mas vai dar para falar de análise de correlação, vai dar para falar de intervalo de confiança e tudo mais. Beleza? Show? Léo? Ô, professor, tô ouvindo. Beleza? Tu entendeu o que eu falei? Aham. Então beleza, então vamos lá. Vou tentar não deixar acumular. Essa do simulador 2 eu já vou tentar fazer hoje para já não Isso. deixar para depois. Aí essa semana a gente faz hoje uma aula, marca mais uma ou duas, e aí eu já vou postar o simulado do nível 3, que é baseado nesse do WhatsApp. Então você vai também assistir esse do WhatsApp para fazer o nível 3, provavelmente até segunda que vem. E aí na quarta-feira que vem eu já posto o simulado 4, que é baseado nessa semana. E aí na semana que vem a gente já começa o 5, que é a parte do intervalo de confiança, distribuição normal, score Z, análise de correlação, se for o caso, amostra, população, essas coisas. Aí já posto o 5 na semana corrente, na semana seguinte, lá pro dia 27, 28, para você fazer no final do ano já. Certo? Eu termino o assunto ali dia 27, 28, posto o simulado imediatamente e aí você já faz. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos acompanhando. A gente ainda aí tem 20 dias aí em contato direto para você aproveitar ao máximo. E eu vou deixar aquele grupo do WhatsApp ativo. Vou falar para o pessoal que estava no curso inscrito que quem quiser participar do grupo só é dar o celular. E vou ficar usando aquele grupo como uma forma de comunicação com quem quer aprender análise de dados. E aí vou ficar passando informações para vocês e tudo mais, entendeu? Deixar o grupo, se for o caso, bem regulamentadinho, eu botando material só para tirar dúvida. Quem não tiver dúvida, quem não quiser perguntar nada, não pergunta. Só não vou permitir que entre em qualquer outro tipo de assunto no grupo que não seja fundamento de dados. Léo, no módulo 4, a gente não vai estudar de fato banco de dados, nem SQL, que não dá tempo. Mas eu vou te dar uma noção do que é modelagem de dados relacionais. Tá? Como é que a gente relaciona um conjunto de dados com outro conjunto de dados? Como, por exemplo, eu tenho uma planilha minha de vendas. Mas nessa planilha de vendas, aí eu vou abrir o Excel hoje para muita coisa para tentar te explicar. Nessa planilha de vendas eu faço desse jeito, ó. Eu boto aqui o nome do cliente. Aí eu boto
o produto. Vê só. Aí eu boto, é assim, faz de conta que é assim que você gerencia. A quantidade, né? Aí eu boto quanto é o valor do produto, valor unitário. Aí coloca aqui o valor total. E sai fazendo. Aí tu diz lá que João comprou uma camisa tamanho P, uma só, o valor unitário dela é R$50 e o valor total é esse, simplesmente vezes esse. É isso que tu faz, né? Aí depois vem Pedro, compra um short M, compra um short de R$70. Aí vem João de novo, compra uma camisa regata M de R$30. O que é que acontece aqui? Né? Aí você diz, tá, mas eu preciso do CPF de João. CPF de João é traço 1. CPF de Pedro é 222.222.222 traço 22. Aí vem tu aqui de novo. O CPF de João é 11. Você já vai estar vendo um problema aqui, né? São vários problemas aqui. Primeiro que eu estou repetindo uma informação. Segundo que eu posso perder a integridade disso aqui. Porque uma vez que eu boto que o CPF de João é esse, quando eu for preencher de novo, sem querer, eu posso botar que o CPF de João era esse. Ó. Errei. Será que esse é o mesmo João? Como é que eu identifico? Eu já começo a ter alguns problemas aí. Eu tenho problema também de consulta, né? Eu fico olhando assim e digo, eu quero saber quantas compras João fez. Aí eu vou ter que fazer uma busca pelo CPF de João. Vou deixar certo aqui. Isso aqui numa quantidade grande de informações, a gente diz que esse conjunto de dados, mesmo simples do jeito que está, se você for aumentando aqui a quantidade de atributos, mais informações sobre essa venda, sobre as vendas, você vai ter um conjunto de dados que a gente chama que não obedece ao padrão das formas normais de um banco de dados relacional. E aí, em algumas situações, a gente até trabalha com dados não formais, vamos falar assim, que não obedecem a primeira, segunda e terceira regra. Certo? Primeira é FN, que a gente chama forma normal, segunda é FM, de segunda fórmula normal, que eu vou explicar isso a você o que é, e terceira fórmula normal. Isso aqui é uma revisão, né? De fato, o assunto já foi dado, né? Então, vê só, como é que a gente resolve isso? Normalmente, a gente trabalha com o quê? Com tabelas. Né? Eu já estou entrando aqui no assunto de tabelas, falando de banco de dados relacionais. E aí eu vou ter uma tabela de cliente, onde eu vou ter o nome, o CPF do cliente. Tá? Vou chamar essa planilha aqui de clientes. Aqui eu vou ter João e Pedro. Aqui eu vou ter que João é 1.1. Só vou ter ele uma vez.
E aqui na tabela de vendas e na tabela de produtos também, tudo que a gente identifica como um conceito, eu vou explicar aí o que é isso, né? Eu costumo dar um exemplo mais já prático do negócio para depois ir para a teoria ficar um pouco mais compreensível. Então, quando você tem vendas, quando você tem produtos, o que é que você tem no produto? Você tem o nome do produto, vou chamar de descrição. Você tem a descrição, você tem o valor unitário. Aí você tem muitas informações, né? Você tem a unidade, qual é, se é quilo, se é grama, o preço, né? Eu vou resumir aqui para não gastar muito tempo com essa parte. E aí você tem a camisa, P. Você poderia usar esse P, inclusive, como tamanho. Que seria mais um problema aqui, né? Ó. Se eu tivesse isso aqui como um tamanho, P, M, e tirasse daqui, você percebe o quê? Você está vendo aqui que um campo está definindo o outro. O CPF está definindo o João. Ou o João está definindo o CPF. A camisa, P. Camisa regata M. Beleza, mas se eu tiver aqui um sapato, aí lá vai eu botar 38. Tamanho 38. Mas já, olha o padrão. Já não é mais PMG, já é um número. Esse campo vai ser o quê? Um número? Essa variável tamanho. Lembra aí dos assuntos anteriores. É um número? É um texto? É nominal? É o quê? Ora ela é número, ora... Isso aqui não é um bom caminho. Aí você pode dizer, Tiago, cria aqui tamanho, camisa, tamanho, sapato. Tá resolvido, né? Bota esses três pra cá. Tá resolvido. Tá resolvido. Olha os valores. E começa a ter o quê? Valores vazios nesses atributos. E você continua tendo um atributo, tamanho, sapato, né? Tamanho, camisa e produto, como sendo dependentes desse aqui. O próprio sapato, por exemplo, se esse sapato custar 50, e depois eu boto aqui, tá sapato de couro, só isso. Sapato de couro custa 50. Aí sapato de couro, de novo. Então ele vai ter que custar 50 de novo, porque senão vai ser inconsistente. Se é o mesmo produto. Né? Então, assim, o que é que você está vendo aqui já? Você está vendo que tem um produto sendo definido por outro. Porque toda vez que aqui é sapato de couro, aqui é 50. Toda vez que aqui é sapato de couro, aqui é 50. Você está tendo um, um atributo, desculpa, um atributo sendo definido pelo outro. Pois não. Tô, pode falar. O senhor está rolando, porque não tá travado aqui a minha tela. Tá aparecendo como? Não, só tá aqui o slide do banco de dados. Ah, rapaz, espera aí. Por isso que eu achei estranho, porque eu estava falando Depois, quando você for fazer o simulado, eu recomendo que você assista essa aula de novo. Bota no YouTube, vai estar no YouTube, você assiste ela em... Ou quem quiser, né? Mesmo quem não veio ainda para a turma, assiste e para a aula, né? E agora vai aparecer. Tranquilo, ok. Assiste e vê essa parte, porque na aula fica, né? Na aula aparece. Então é isso que eu estava querendo dizer, ó. Você vai fazer uma planilha normal, você faz como? Planilha de vendas. Você bota lá. Nome da pessoa, CPF, produto que ele comprou, tamanho da camisa, tamanho do sapato, quantidade, tá. Você começa a dizer aqui, ó, João, CPF. João, CPF. Isso é um problema. Eu posso digitar errado. Eu tenho aqui um atributo sendo definido por outro. Na mesma
digamos assim, tabela. Que eu poderia transformar isso numa tabela. Poderia dizer que quem comprou isso aqui foi José. José. (333). Aí eu estava dizendo aqui o quê? Que isso aqui é um problema. Porque eu posso digitar errado em algum momento. Um ponto desse. Veja. E aí o que é que eu tenho aqui? Eu estava tendo o tamanho. Eu vou tirar. Estava sendo definido no próprio produto. Tamanho camisa P. Estava assim. Né? Short M. Estava assim. Então foi o que eu fiz. Eu disse, vamos criar um atributo tamanho. Aí eu criei um só aqui chamado tamanho. Mas qual era o problema? Porque quando era camisa era uma letra, PMG. Quando era sapato era um número. Eu estou com um problema porque essa variável eu não sei se ela é um texto, se ela é número, o que é que ela significa. Então vamos criar dois atributos. Um para camisa e um para sapato. Aí o de camisa começou a ter valores vazios. Então o que é que a gente vê aqui? Quando você tem um conjunto de dados nesse padrão, que em alguns momentos você analisa seus dados dessa forma mesmo, você extrai, é quando a gente estuda a extração de dados, transformação e carrega um conjunto de dados. Muitas vezes a gente carrega assim ele de forma não normalizada, que a gente diz. Totalmente desnormalizada. Repetição de dado, como tem aí. No entanto, os sistemas hoje em dia, há muito tempo na verdade, a maioria dos sistemas, digamos, comerciais, sistemas de cadastro, sistemas gerenciais, eles trabalham com um tipo de banco de dados que a gente chama banco de dados relacionais. Esses bancos de dados relacionais, como é que eles funcionam? Funcionam com um conjunto, basicamente, isso aqui é uma revisão, não é um curso de banco de dados, não tem como dar um curso de banco de dados em uma aula. É uma revisão do módulo 4 que a gente comenta sobre noções de modelagem de dados. Então, a revisão de modelagem de dados relacionais. Noções de modelagem de dados relacionais. Porque é o mais usado, né? Normalmente, se você tiver um sistema que você estiver utilizando, ele vai armazenar esses dados em bancos de dados que a gente chama bancos de dados relacionais. Como é que esses bancos de dados funcionam? Da seguinte forma. Ele tem tabelas que se relacionam com outras tabelas através de atributos que a gente chama atributos chaves. Basicamente isso eu vou explicar. Aqui eu não tenho um banco de dados relacional. Eu tenho uma base de dados representada aí numa planilha eletrônica para ficar mais fácil de entender. E só um parêntese. Excel é uma planilha eletrônica, ele não é um banco de dados, ele não é um gerenciador de banco de dados, ele não é nada disso. Por mais que você tenha no Excel funções de banco de dados, ele não é um banco de dados. O Access, ele se aproxima de um banco de dados. Ele não chega a ser um sistema gerenciador de banco de dados. O Access é uma ferramenta também, esse aqui, ó. Ele até tem um banco de dadoszinho, tá vendo? Ele é uma ferramenta do... Você pode criar aqui um banco de dados em branco. Uma database aqui chamada de database clientes. E aí você pode sair criando tabelas aqui e relacionar. O Access, ele é da Microsoft, também disponibilizado no mesmo pacote aqui do Office. Né? Então o que a gente vai falar aqui, você pode até fazer no Access. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu apenas vou mostrar para você como muitos sistemas são modelados. Por quê? Porque às vezes você precisa de dados que estão modelados em um banco de dados e aí você não sabe como extrair esses dados para uma planilha eletrônica para depois você analisar esses dados. E aí normalmente os dados do seu sistema eles estão armazenados em tabelas. Tabelas que estão o quê? Relacionadas uma com a outra. Essas tabelas, na verdade, são basicamente conceitos do seu sistema, né, que a gente chama, ou entidades no modelo relacional, antes de ser tabelas, elas são entidades do teu sistema. E aí você, para entender o que seriam essas entidades, imagina aí que tu tem um sistema de vendas. Quais seriam as entidades do teu sistema? Quais são as coisas que tem no teu sistema? Bem, eu trabalho com quem? Eu trabalho com clientes, vendas, produtos. Tudo isso não precisa ser físico, pode ser abstrato. Uma venda é abstrata. Um produto
é concreto. Você tem um produto de fato, é físico. O cliente é concreto, ele existe. A venda é abstrata. A venda é algo abstrato. Você não pega uma venda. Ah, isso aqui é uma venda. Não, a venda ela é representativa em um sistema. Tudo isso são conceitos. Esses conceitos, no fundo, né, eles serão tabelas que irão armazenar os dados do teu sistema. E essas tabelas vão se relacionar. Ou seja, você vai ter relações provavelmente de clientes com vendas, de produtos com vendas. Então, o teu conhecimento no negócio é que vai te dar a capacidade de saber como são feitas essas relações. E aí eu comecei a fazer aqui, para resolver esse problema que eu estava tendo aqui, eu comecei a dizer, bem, e se eu tiver uma tabela de clientes que vai ter 2 atributos, nome e CPF. Posso ter outros aqui, tá? Não vou entrar em detalhes que não precisa. Eu posso ter o endereço, telefone, que mais? RG, o que eu quiser, o que eu achar necessário. Aqui eu estou botando nome e telefone. Tá sexo? Pronto. Masculino, masculino. E tem José também agora, né? Pedro é 222.222, CPF de Pedro. Show? Show. Vendas e produtos. Quem são os produtos? Eu tenho um produto chamado o quê? Que eu tinha tido aqui, ó, camisa tamanho P. Camisa. Não sei nem mais quanto é o... Botei a 50. Qual é a unidade, né? Se eu estou falando de quê? De unidade. O produto é o quê? Esse é o preço da unidade. É em quilo a camisa. Esse preço da camisa é em quilo. Não, é unidade, né? Então, qual é a unidade? Eu posso botar aqui a peça. Sei lá. Qual o tamanho? P. Aí eu digo... Eu tenho também o que mais? Short, camisa regata. Tá aqui. Short. Eu tenho um short M, né? Que a peça custa 70. Vou dar um nome a esse short, tá? Short de surf. Pronto. Aí eu tenho camisa regata. Sapato de couro. Tudo isso aqui, a unidade é a peça. E aí eu tenho um novo problema. A camisa regata ela é M. Mesma coisa que a gente tinha, né? Eu vou ter que ter aqui tamanho do produto e tamanho do eu vou resolver isso depois, tá? E tamanho da camisa. Tamanho aqui eu vou chamar da roupa. Aqui eu vou chamar tamanho sapato. Certo? Aqui eu vou dizer que é o 38. E esse aqui, detalhe, né? Isso era um produto repetido. Né? Isso era um produto repetido. Eu posso até dizer aqui que esse aqui é o 39. Vamos deixar assim. Depois a gente resolve esse problema. Quando eu venho para vendas, o que é que eu vou ter? Eu não vou ter mais isso aqui tudo. Vou copiar. Não vai estar desse jeito. Eu vou arrumar um jeito agora de quê? Não precisa de eu relacionar aí onde estão as relações. Veja, eu não preciso mais dizer que João tem esse CPF. Eu posso tirar o nome de João aqui, deixar só o CPF. Eu já sei que você é João. Eu já sei que você é Pedro. Eu já sei que esse é João. Já sei que é José. Já sei. Como é que eu sei? Eu pego esse CPF aqui e relaciono com esse cliente.
Então, se você prestar atenção, aqui em cliente, eu vou ter que ter um atributo que vai identificar o cliente unicamente. E esse atributo eu vou marcar aqui com um negritozinho assim. CPF. O CPF identifica o cliente. Na hora que eu botei esse CPF, eu sei que é João masculino. E isso quer dizer o quê? Que eu não posso ter outro CPF aqui, 11. Eu não posso ter isso. Porque eu vou ter uma duplicação de dados. Então, na minha tabela clientes, eu tenho que ter um atributo que me identifique cada objeto desse. A gente chama isso aqui de atributos, campos ou atributos. Estou representando aqui no Excel para ficar fácil de entender. Mas imagine que isso aqui seria num banco de dados. Num sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Que eu não vou entrar no assunto, de fato, de usar um banco de dados, não faz parte desse. Aqui a ideia é que você entenda como é feita a modelagem, essa relação. Então, para isso você tem que entender que os dados são armazenados em tabelas, basicamente isso, que essas tabelas se relacionam através de atributos e que esses atributos são atributos chaves, que tem a chave primária e a chave estrangeira. Só isso que você vai precisar saber, para compreender. Você não vai fazer um curso de banco de dados, você não vai precisar saber disso. Só um momento. Certo? Então eu não posso ter isso aqui, porque o próprio banco de dados, aí onde está a diferença, o próprio banco de dados não vai permitir que isso aconteça. Em um curso de banco de dados, se você um dia fizer, você vai aprender isso aí. Né? É um curso, inclusive, que eu tenho vontade de oferecer. Mas aí eu preciso ter uma turma para isso. Né? Eu preciso ter um pessoal que queira fazer esse curso. Né? Seria um pouco grande esse curso para botar dentro do curso de Fundamentos e Análise de Dados. Mas dentro do curso de Fundamentos e Análise de Dados, faz parte aqui noções de modelagem de dados. Tá? E aqui a gente está falando de, mais uma vez, banco de dados relacionais. Tá? Banco de dados relacionais. Que é o mais usado nos sistemas hoje em dia. Existem vários tipos. Existem hierárquicos. Existe banco de dados que a gente chama no SQL também. Mas não é o caso aqui. Tá? Por que relacional? Eu estou relacionando o cliente João, um objeto da tabela cliente com uma venda. E se você observar, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a leitura que a gente faz. A leitura é, cada cliente faz nenhuma ou várias vendas. Essa é a leitura. Pode ver que João apareceu 2 vezes. Né? Pedro apareceu 1. E José 2. Se eu continuar aqui, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que todos esses CPFs, com a questão de integridade, eles têm que existir aqui. Ó. Eu não posso fazer uma venda para o CPF 444.444.444-44. Por quê? Porque esse cliente não existe. Então, no banco de dados, o banco de dados não vai permitir. Isso não existe na relação. E aí, esse cara aqui é a minha chave que eu chamo primária. Ela é única, ela não pode ser vazia, eu não posso ter um Paulo aqui, masculino, com sem nulo. Eu tenho que dizer qual é o CPF de Paulo. Certo? Tranquilo? Eu tenho que dizer aqui João, Pedro, José, Paulo, Tiago. Eu tenho que dizer aqui.
Agora, se eu perguntar quantas vendas Paulo, no caso aqui, fez. Quantas vendas, no caso, quantas compras, né? Para Paulo eu digo que ele compra, né? Nenhuma. E Tiago? Nenhuma. Isso pode acontecer? Vai depender do seu negócio, vai depender do seu sistema. Você que vai definir isso. Se você disser que você pode ter clientes cadastrados que nunca compraram, tudo bem. Agora, se você disser, não, todo cliente que eu cadastro é só aquele que alguma vez comprou. Ah, então não faz sentido para o meu negócio um cliente que nunca comprou. Aí é o seu negócio que vai dizer isso. Né? Mas o nome disso aqui é o quê? Eu tenho uma tabela. E para isso, eu vou mostrar aqui no Excel, é muito bom de se utilizar, é chamar isso aqui de tabela. Aqui, ó. Clico aqui e ele vai dizer, isso aqui agora é uma tabela. Isso não é mais um intervalo. Só um momentinho. Alô? Não, eu estou em aula. Desculpa, eu só atendi porque eu pensava que era exatamente a coordenação. Mas era abuso. Como isso aqui é uma aula normal, não é nada demais, então por isso que eu atendi. Eu vou deixar isso assim, né? Entenderam? Entenderam? Então assim, eu não posso ter no banco de dados isso aqui repetido. Entendeu? Como é o nome desse atributo? Chave primária. E a chave primária, ela normalmente, muitas vezes, ela é utilizada em outras tabelas. Você pode dizer, Tiago, agora aqui em vendas. Como é o nome? Isso aqui é uma chave primária também? Não. Ela se repete. E ela provavelmente vai se repetir. Nesse caso, esse atributo é o atributo que relaciona vendas com clientes. Eu vou pintar esse cara aqui de verde e vou pintar ele aqui de amarelo. E aqui ele chama de chave estrangeira. Por quê? Porque é uma chave primária de outra tabela dentro de uma segunda tabela. Ou seja, ela é estrangeira a essa tabela aqui. Então ela faz uma relação. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inserir uma tabela. Quando eu faço isso no Excel, aparece essa opção aqui, tá? Design de tabela. E eu dou um nome a essa tabela. Inclusive, eu recomendo que todos os seus dados, vou chamar essa tabela de clientes, você trabalhe a partir de agora desse jeito. E vou chamar essa daqui de vendas. Esse CPF eu vou alterar para não ficar desse jeito. Uma chave estrangeira. Tá? Se você começar a pensar, você vai começar a dizer, peraí, Tiago, essa mesma ideia eu também tenho em produtos. Porque eu tenho aqui, ó, produto. Mas aí tu vai dizer, Tiago, como é que eu estou identificando o produto? O que é que identifica um produto? Rapaz, talvez o código de barras, né? Tudo bem. Se não tiver código de barras, cria uma identificação. Eu vou botar aqui ID produto. É uma identificação do produto. Eu tenho que ter. Então essa identificação do produto é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse produto aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Vou falar assim, vou fazer 1, 2, 2. Esse é esse produto, identificação, o código dele. Certo? Criando códigos aleatórios aqui. Aí aqui surge até um problema. Né? Tiago, eu vou normalmente usar esse produto aqui, sapato de couro 38. Sapato de couro 39. O preço vai ser sempre o mesmo. Eu, Tiago, faria isso. Por quê? Além do sapato de couro, é o mesmo produto, mas ele não, ele está definindo o mesmo preço, mas
ele está definindo o mesmo tipo de unidade, mas ele não está definindo o tamanho do sapato, nem muito menos o estoque. Eu vou dizer que esse tem 10. Eita, aqui eu botei coisa demais, né? O estoque, tudo bem, o estoque tá igual, mas poderia ser diferente o estoque aqui, né? O estoque desse sapato de couro número 38 e desse 39. Às vezes existe uma promoção que é aplicado ao produto 38 que não é o 39, porque o 38 vende menos. Né? Então isso tudo é relativo. Então, beleza. Eu vou resolver vendas. Do mesmo jeito que eu resolvi produtos. Eu já tenho aqui agora, vou criar uma tabela. Só para te explicar isso aqui, tá? Para ficar fácil você entender. Esse camarada aqui vai ser a minha chave primária. Ela não pode se repetir para cada produto desse. E aqui eu vou ter que ter um produto. Eu não vou mais identificar pelo nome dele. Aqui. Vou chamar isso aqui de produto e de produto. E agora, esse ID produto vai ser também desse jeito, porque ele vai ser uma chave estrangeira. E aqui agora ó, vai ter o de camisa P, que é esse aqui. Vai ser o ID. Vai ter o short de surf. Estou fazendo manualmente porque são poucas coisas, né? Mas eu poderia utilizar a fórmula aqui do Excel para resolver. E aqui a ideia é que você entenda o contexto, você entenda como as coisas funcionam. Não é para você fazer isso no Excel, até porque o Excel a gente normalmente não usa para isso. A depender do tamanho do sistema, você pode até fazer. Existem sistemas que funcionam no Excel, tá? O Excel é muito poderoso, principalmente esse Excel novo. Mas aqui o contexto dessa explicação é para que você compreenda como uma noção de modelagem. Aqui o outro ID, camisa regata. Sapato de couro. Tamanho 38. Sapato de couro, tamanho 39. Então, vê só. O que eu tenho agora aqui é o que a gente chama de chave estrangeira. Né? E aí eu não preciso agora dizer que o tamanho da camisa é P. Nem que o tamanho do sapato é esse. Mesma coisa. Por quê? Antes o produto eu precisava dizer ali. Porque um era definir o outro. Agora não, eu tenho o ID dele. Se eu quiser saber se é P, se é M, o produto, o preço, o que seja, eu venho aqui, ó. Eu olho aqui e vejo o preço. Ah, Tiago, então quer dizer que eu não preciso do preço unitário? De forma alguma. Ao perder o valor total, não tem problema, a gente resolve isso depois. A quantidade, sim. Porque isso é uma venda desse produto para essa pessoa nessa quantidade aqui, 1. Aí tudo bem. Mas aí, usando fórmulas, eu posso saber. Como é que eu faço? Bem, no Excel, isso é um pouco mais trabalhoso, mas se dá para fazer. Eu vou fazer aqui do lado. Revisão aqui, uma formulazinha, né? Lembra lá do PROC-V ou do PROC-X? Mas eu posso procurar aqui, eu gosto de usar o PROC-X logo. Eu posso procurar esse valor. Como eu estou usando tabelas, o tipo aqui é uma referência que a gente chama estruturada. Né? Quando eu clico na célula, olha como ele coloca para mim. Basta eu clicar, eu quero procurar esse valor, eu dou um clique. O Excel mesmo preenche para mim. Bota um ponto e vírgula. Se confundir com isso, não tem problema. A gente pode fazer na mão também, depois a gente faz. Procuro aqui. Posso até deixar assim, fica mais. Procuro esse valor aqui. E como eu quero o valor dele unitário, vou trazer o valor dele daqui. Desculpa. Procuro aqui, ponto vírgula, e trago daqui. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Procure o que está no campo CPF. É isso que ele está dizendo. Procure o que está no campo CPF. Deixa eu só
ajustar, tá? Procure o que está em CPF. Isso é uma referência estruturada. Para ele entende que CPF é esse campo aqui, porque como isso aqui está configurado como uma tabela, ele entende que CPF é um atributo, um campo. Procure aonde? Procure em tabela 3. Quem é tabela 3? É o nome de produtos aqui, ó. Baguncei sem querer. Deixa eu até apagar. Vou fazer de novo. Rapidinho aqui, viu? Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Então deixa eu voltar aqui que é na gravação. Então, como é uma referência estruturada, na hora que você pesquisa o valor, então você só arrasta isso aqui, só seleciona esse cara aqui. Ele já sabe que você quer procurar o que está no campo CPF para essa linha aqui, na mesma linha dele. Ele já entende isso, tá? Vou dar um espaço bem grande para ficar separado. Venho em produtos e eu vou procurar esse valor aonde? Aqui, ó. Aí ele já diz, ó, tabela 3 e de produtos. O nome dessa tabela está tabela 3. A gente vai mudar o nome dessa tabela para produtos depois. Espaço bem grande para ficar... Procure na tabela 3. Aqui eu não preciso identificar o nome da planilha, porque eu já tenho uma tabela com o nome tabela 3, que eu vou chamar de produtos daqui a pouco. E vou trazer o valor que está em tabela 3, valor unitário. Quando a gente usa essa referência estruturada no Excel, usando tabelas, a gente não precisa usar aqueles campos, né, de referências absolutas ou relativas. Porque ele mesmo procura. Ó. Eu quero procurar no campo, eu quero pegar o valor que está no campo CPF. Como é da tabela que eu já estou usando, eu vou dar um Enter aqui. Ele está procurando o valor que está no campo CPF, certo? Que está aqui, nessa mesma tabela, por isso que ele está botando um arroba CPF, que é para identificar que é nessa mesma tabela. Procure lá em tabela 3 e de produto e traga o valor que está em tabela 3, valor unitário. Eu vou melhorar aqui, vou botar o nome disso aqui de produtos. Ele já alterou aqui, ó. Deixa eu ver o que é que ele fez. Ô, Tiago, presta atenção, Tiago. Não é para procurar CPF não, né? É para procurar quem? ID produto. Isso aqui é ID produto, cara. Foi mal. Eu estou procurando lá no produto. Olha o erro. Assim, ó. Aí ele já ajusta para mim. Beleza? O que é que ele fez aqui? Ele foi lá na tabela de produto, procurou esse D, achou e trouxe o que estava no valor. Tá, então era isso que eu queria. Então o resultado dessa função é isso. Então eu vou pegar o resultado dessa função e multiplicar por quem? Por esse valor aqui, ó. Por quantidade, arroba quantidade. Pronto. Observe que o de baixo já mudou. Então, isso aqui é o verdadeiro valor total. Vou excluir esse. Então, o valor total dessa venda, como é que ele calculou o valor total dessa venda? Ele foi lá em produtos, pegou o preço do produto e trouxe. Normalmente a gente não vai trazer esse valor calculado aqui também. Eu só fiz isso aqui para mostrar para você. Eu vou excluir. Porque uma venda, ele tem o quê? Tem quem é o cliente, o produto e a quantidade de coisa que ele comprou. Acabou-se. Se eu quiser saber o preço total da venda, é outra história. Né? É outra história. É outra tabela, eu posso guardar isso. Eu posso ter a opção de guardar, de dizer, não, Tiago, mas eu quero guardar o valor total, porque eu não quero toda vez, quando eu quiser, por exemplo, eu quero no sistema saber qual foi o valor total dessa compra, dessa venda. Toda vez eu vou ter que fazer uma consulta do produto, na tabela produto, trazer o valor do produto, multiplicar pela quantidade e mostrar o valor total. Eu não quero fazer isso, eu quero já guardar o valor total aqui
na tabela de cliente, um valor calculado. Bem, tudo bem, posso deixar assim. Certo? Aí, para resumir, vamos resolver agora isso aqui? Vamos resolver agora isso aqui? Tamanho da roupa e tamanho do sapato? Eu não quero deixar desse jeito. O que é que eu posso fazer? Eu posso ter aqui uma nova tabela chamado tipo produto. Tipo de produto. E tipo de produto vai ter o que aqui? Vai ter uma identificação e vai ter nome do tipo, nome tipo. Identificação 1, nome tipo vai ser camisa. 2 vai ser short. Qualquer tipo de short. 3 vai ser sapato. Tipo de produto. Então aqui em produto, eu vou ter um campo novo que vai relacionar exatamente com esse tipo de produto. E aí você acha o seguinte, qual é a relação? Um produto tem vários tipos ou um tipo tem vários produtos? Um produto não pode ter vários tipos. Uma camisa é de um tipo de produto. Ou ela é camisa. O tipo de produto dela é camisa. Agora, um tipo de produto pode ter muitos produtos. Isso. Porque um tipo de produto camisa, ela pode ser relacionada à camisa de surf, à camisa regata, à camisa polo, à camisa de algodão, à camisa de linho. Certo? Então, um tipo de produto camisa vai poder ter vários produtos. Então, esse cara aqui, ó, é minha tabela, que eu vou chamar tipo de produto, ou tipo de produto. Desse jeito. Esse cara aqui eu vou dizer que é uma identificação. Ele não vai poder nunca se repetir. E aqui eu vou ter o quê? Um ID tipo produto. Que é exatamente o identificador do tipo de produto desse produto aqui. Camisa é 1, short é 2, camisa é 1, sapato é 3. Eu não preciso mais lhe dizer aqui que aqui eu posso descrever o produto. Camisa, é bom botar assim. Regata não, camisa é de algodão. Certo? Camisa de algodão. Só que aqui, esse tipo de produto, nome tipo, aqui eu vou te chamar já de... Deixa eu ver aqui como é que eu faria. Camisa de algodão. Deixa eu ver. Camisa P, short. Eu vou fazer diferente, tá? Como eu estou fazendo isso aqui agora, eu não vou criar tipo de produto, não. Eu vou criar aqui... tipo camisa. Eu vou fazer mais relacionar ainda. Aí aqui eu vou chamar camisa polo, camisa regata. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu faria aqui, tá? Tá, eu vou fazer de um jeito mais simples para não complicar tanto, tá? Poderia fazer com mais relações, mas eu vou deixar do jeito mais simples. Vou deixar aqui de tipo de produto. Que tipo de produto? Você vai ver que vai criando-se relações aqui. Eu vou criar aqui um tamanho mesmo. E aqui o tamanho de camisa P, tamanho de short M, de sapato 38.
E aqui, eu vou criar um novo sapato 39 de camisa M, por exemplo. 4 e 5. Camisa regata M. Aqui uma camisa de algodão. E um sapato. Então, todo sapato de couro 38. Esse aqui, deixa eu ver, esse exemplo não foi tão legal. Mas eu vou excluir isso aqui. E com o tipo de produto, por exemplo. Essa descrição aqui pode ser diferente, tá? Pode ser uma descrição mesmo do produto. Com o tipo do produto, por exemplo. Aqui eu tenho que o tipo do produto é 1. Eu já sei que vai ser uma camisa de algodão tipo tamanho P. Né? Apenas aqui que eu vou dizer. Aqui eu posso até criar uma nova, que seria a marca. Não vou entrar em tantos detalhes. Mas aqui eu poderia descrever camisa de algodão com 80% de algodão egípcio, sei lá. Tá, sei lá. Short de surf de malha de primeira qualidade. Tá. É uma descrição esse campo aqui, tá? Do produto, só para o usuário saber. Mas eu poderia ter outros, marca, produto, tudo mais. O que eu estou querendo mostrar para você aqui, o que eu estou criando aqui são relações. Eu poderia até não criar essa, do tipo de produto, tá? Então eu tenho aqui que o ID 12133. Esse último aqui é o ID 5. Que toda vez que eu quiser saber informações de produto, eu venho com esse ID aqui. No fim das contas, aqui em venda, a partir desse ID de produto, eu puxo o produto. A partir do momento que eu puxo o produto, eu puxo o ID do tipo do produto. E aí eu puxo o tamanho, puxo o tipo do produto. Entre outras informações que eu posso ter. Tudo isso são relações. Eu ainda poderia ter mais um aqui, por quê? Digamos que essa compra aqui ó, do CPF 1 foi realizada no mesmo dia. Então eu tenho o que aqui? Um pedido. Eu tenho aqui um campo pedido. É o mesmo pedido, pedido 1. Aqui, por exemplo, foi o pedido 2. Aqui, por exemplo, foi o pedido 3. E aqui, por exemplo, foi o pedido 3. Não, eu vou dizer que aqui foi o pedido 4. Eu posso ter tido outras vendas aqui. CPF 5, pronto. Desse produto aqui. Uma vez. Olha, já buscou para mim, tá vendo? Então, por exemplo, o cara do CPF 333, o José, ele comprou um dia, comprou outro dia, e comprou outro, e comprou aqui no mesmo dia. Ou seja, esses dois foram no mesmo pedido. Aqui foi outro pedido. Certo? Eu posso ter o pedido 5 realizado por esse cara. Foi esse produto aqui 2 vezes. Pronto. Tá? Se eu quiser voltar isso para um intervalo, tá? Você vem aqui em converter intervalo. Posso exportar esses dados também. Veja quando eu mando atualizar.
que aqui eu chamo de ID pedido. Mas esse ID pedido ele tem que existir, concorda? Isso aqui também é uma chave estrangeira. Porque um pedido tem várias vendas sendo realizadas para um mesmo pedido. Agora, uma venda específica, ela é relacionada a apenas um pedido. Então, eu posso criar aqui a tabela pedidos. Olha só quantas tabelas eu já criei. 5. E aqui eu tenho o ID do pedido, a data, e aqui eu poderia ter o quê? O ID do cliente. Então, olha só aqui, eu já vou mudar minha relação. Pedido 1 foi esse pedido aqui, foi do CPF 11. Então, eu vou até pegar esse pedido, essa venda aqui, vou jogar para cá. Realizada no dia 10 de 10 de 2012, sei lá. Certo? Veja isso. Pedido 2 foi desse CPF 2. Você já está pensando o quê? Tem alguma coisa errada aí, Tiago. Tu está duplicando. Tu está dizendo que o pedido 1 foi do CPF 2 e aqui tu está dizendo que o pedido 1 também. O pedido 2 também foi do CPF 2. Calma lá, calma lá. Dia 12 de 12 de 2012. Pedido 3 foi do 3. Dia 12 de 12 de 2012. Pedido 4 também foi do 3. Dia 15 de 12 de 2012. E o pedido 5 foi do 2. E 16 de 12. Vou botar isso aqui no mesmo dia, claro. Transformar isso numa tabela. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que o pedido 1 foi do cliente 111. Então, você olha para cá e diz, ah, rapaz, se eu já tenho aqui o pedido 1, não preciso saber mais de quem é esse cliente. Porque eu tenho que o pedido 1, certo? Foi nessa data e desse cliente. E o pedido 1 comprou esse produto e o pedido 1 também tinha esse produto. Esse outro produto aqui, ó. Até botei o mesmo, não foi sem querer. Vou mudar. Então, você veja que começa a ter relações aqui, aquelas informações totalmente duplicadas e queriam ficar aqui bem difíceis de analisar. Estão separadas. Eu tenho uma tabela de clientes, eu tenho uma tabela que descreve os meus produtos, eu tenho uma tabela que diz também um pouco sobre tipo de produtos, que foi a parte aqui que eu quis criar, mas nem sempre é utilizada. Isso é muito decisão de negócio. Aí eu tenho uma tabela de pedidos que vai relacionar quem foi o cliente, né, naquele pedido. De vendas, que são cada venda realizada. Né? E a venda tem várias vendas em um pedido só. Né? Produtos vendidos em um pedido só. E cada venda dessa tem o seu produto. Então veja, se eu quisesse assim, eu quero saber quais são as compras do cliente 1. Cliente 1, tá aqui. Esse CPF 1 é a chave primária dele. Então eu vou lá em pedidos. Achei ele aqui, ó. Então o único pedido dele, a única coisa que ele fez foi o pedido 1. Então eu vou lá nas vendas e procuro onde tem pedido 1. Achei. Tem 2 vendas. Pedido 1. Se eu perguntar do 2. 2 tem esse e tem esse. Então tem o pedido 2 e o pedido 5. Aí eu vou lá em vendas. Pedido 2. Ele comprou aqui e comprou aqui outro dia. E a partir do pedido, eu começo a saber qual foi a data.
pode até ser na mesma data, o cara foi olhar 2 vezes na empresa. Então, existe uma ferramenta aqui no... Deixa eu ver se ele vai detectar automaticamente, mais difícil. Chamada Power Pivot, não vou usar ela aqui agora não. Que eu posso, por exemplo, criar essa relação. Como é que a gente representaria isso? De forma gráfica. Tá? Eu posso vir aqui em dados, relações. Criar uma nova relação e dizer que na tabela clientes... deixa eu dar nome às outras tabelas aqui. Tabela 5 não, tabela vendas. Tabela produtos, tipo produto, pedidos. Olha que legal que a gente pode fazer aqui no Excel. Eita, aí ficou feio, né? Você pode criar aqui uma relação. Selecione as tabelas e as colunas que deseja usar para a relação. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais dessas relações. Você pode fazer e gerenciar também no Power Pivot, só uma amostra para você, tá? Para usar essas relações. Mas você pode ter, ó, tabela cliente relacionada com pedidos. CPF, ID do cliente. Ele fez uma relação aqui que na próxima aula eu vou mostrar para vocês, que é esse Power Pivot. Eu posso até vir aqui no dados, né? Gerenciar esse modelo. Você vai ver que existe já 2 tabelas aqui que ele levantou, que ele subiu aqui para o Power Pivot, que é um recurso novo do Excel, né, que facilita você gerenciar dados, principalmente se esses dados estiverem relacionados assim. Tá? Então eu posso tentar mostrar aqui no diagrama, e olha que bacana. O que é que ele está dizendo aqui para mim? Ele está dizendo que um cliente relaciona-se com vários pedidos. O asterisco significa vários. E ele marca para mim os atributos que estão fazendo essa relação. Aquilo que eu falei desde o início. Então, clientes é uma tabela, pedidos é outra tabela. A relação entre clientes e pedidos existe, é de que um CPF relaciona com clientes, com pedidos, através de ID cliente. Isso em um banco de dados, isso eu estou demonstrando para você o conceito de modelagem aqui no Excel, porque fica mais fácil de você entender isso, porque o Excel é mais simples, mas a gente não trabalha com isso normalmente em Excel. É possível trabalhar? Sim, mas é muito trabalhoso fazer isso no Excel. Os sistemas gerenciadores de banco de dados servem para isso, mas aqui é para você compreender como uma tabela de banco de dados relacionais funciona. Tá? Você pode continuar fazendo isso aqui. Você pode dizer que um produto também tem várias vendas, e aí a gente vai continuar. Ó. Mais relações. Qual é a outra relação? Eu posso também dizer que a tabela produtos se relaciona com a tabela vendas. Que o ID do produto está lá no ID do produto de vendas. Né? Posso criar outra, também dizer que a tabela, um produto, aqui eu estou dizendo que um produto tem várias vendas. A outra é o quê? Que um tipo de produto tem vários produtos. Então, um tipo de produto, o ID dele, se relaciona com... Ele já seleciona para você aqui os campos possíveis, né? ID tipo do produto. Qual a outra relação que eu tenho? Eu tenho em vendas e em pedidos. Eu posso dizer que um pedido se relaciona com vendas através de ID pedido. Né? Então eu tenho 2 relações aqui. 3. Aqui 4, né? Com essa.
E aí quando eu venho aqui no meu Power Pivot, nem precisa vir aí, né? Basta vir aqui, dados mesmo. Olha que legal. Ele modelando aqui como está o teu sistema. E aí na próxima aula eu vou fazer o inverso. Te dar a parte conceitual disso aqui que eu acabei de fazer. Isso aqui eu já fui para a prática. Tá? O teu sistema modelado. O que é que eu estou dizendo? Que um cliente tem vários pedidos, que cada pedido pode ter várias vendas através do ID de venda e de pedido. Ó. Que a venda, que cada produto também está em várias vendas, né? E que um tipo de produto está relacionado com um conjunto de produtos. E aí os campos. Cara, isso aqui é uma modelagem de um banco de dados relacional. Na próxima aula, eu ia até mostrar hoje, eu vou conceituar isso aqui, ó. Eu vou pular alguns desses slides, tá? Vou selecionar para vocês alguns desses slides. Vou representar o que é um modelo conceitual, o que é um modelo lógico, o que é um modelo físico, né? Vou conceituar para você o que é entidade, relacionamento, tudo isso que a gente comentou hoje. Só conceitos. Se eu fosse falar desses conceitos, e aí, ó, perceba que essas figurinhas começam a ficar parecidas com o que eu acabei de te mostrar. Eu vou selecionar alguns desses slides aqui desse curso de banco de dados, tá? Que esse aqui é muito detalhado, não precisa entrar a fundo. Vou dar essa aula para você conceitual, mas você vai ver que você já compreendeu porque é essa parte prática que eu fiz o processo inverso. Mas no final a gente vai chegar aqui. Então eu vou dar essa aula conceitual e daí eu depois vou trazer um outro exemplo de um banco de dados relacional existente, real, que eu tenho aqui. Vou exportar ele para uma planilha no Excel. Vou te mostrar na prática isso. 2 ou 3 aulas para fazer isso. E você só precisa entender o quê? O que são essas tabelas, o que são esses atributos de cada tabela, essas relações entre chaves primárias e estrangeiras. Então a gente vai ter uma próxima aula, onde eu vou conceituar e vou trazer na prática um banco de dados relacional com dados reais, exportar esses dados para o Excel, para te apresentar no Excel dessa forma aqui, porque fica mais fácil de você entender. Tá? E na última aula, vou conceituar para você as 3 formas normais. Para você normalizar um banco de dados. Só que você já vai entender, porque você já viu um banco de dados normalizado, que é esse que eu já estou mostrando para você aqui e vou mostrar na próxima aula. Então, mais 2 aulas a gente termina de revisar o módulo 4. Né? Para vocês fazerem aí o simulado até semana que vem do módulo 4. Beleza? Então, mais 2 aulas a gente conclui essa parte. Então vou parar por aqui e até a próxima. Tranquilão? Vou finalizar, beleza? Aí a gente continua aqui. E aí, o que você achou dessa parte nova? Conseguiu compreender o conceito de modelagem? Modelar através de tabelas, fazer relações entre as chaves. Claro que isso aí é um assunto complexo para banco de dados. Mas eu trago aqui o sumo do sumo, do supra-sumo do assunto, só para você compreender como um sistema de fato relacional de banco de dados funciona. Tranquilo. Vou rever a aula depois. Se tiver dúvidas, fala lá no WhatsApp que a gente vai comentando. Não precisa se detalhar em modelagem relacional não, tá? Porque, pelo que eu pesquisei, né, há um bom tempo atrás, né, geralmente tem programas específicos, né, para fazer isso, né? Isso. Eu vou te mostrar aqui o PGAdmin, que é uma ferramenta que utiliza esse é um Postgres, que é um banco de dados. Por exemplo, aqui eu tenho 3 conexões, eu vou abrir essa local aqui. Eita, aqui é a senha. Ih, rapaz. A senha daqui. Muito tempo sem usar, aí não lembra mais. Vice, mas eu vou lembrar. Pode ser pra mesmo, cara. A senha desse Postgres.
Cara, eu vou abrir esse outro local, talvez eu estivesse usando esse. Olha, tá usando esse. Por exemplo, esse aqui é um banco de dados de um sistema de tênis que eu desenvolvi. Cada carinha desse aqui são as tabelas. Então, se por exemplo, eu vou abrir essa tabela de inscrição aqui, porque não tem dados confidenciais. Esse aqui são cada inscrição que é feita no torneio. Então, por exemplo, aqui eu tenho os atributos. Eu tenho a identificação da inscrição. Eu tenho um atributo bolsista, para dizer se o cara ganhou bolsa para a inscrição, se é gratuita. Se a inscrição foi confirmada. Como ele ficou sabendo. Tudo isso eu pergunto em um formulário na web. Qual foi a data da inscrição, se ela está paga. Às vezes o organizador não usa o sistema para gerenciar o pagamento, sabe? Aí por isso que ela fica aqui false. É um tipo booleano. Tipo que a gente chama de true ou false, verdadeiro ou falso. No Excel tem esse tipo. Qual foi a pontuação que o tenista obteve nessa inscrição, nesse torneio, né? Então é relacionada a pontuação é relacionada à inscrição, de acordo com o negócio. Se ela foi removida, no caso essa inscrição ela foi removida por algum motivo. Porque isso aqui é uma base de teste, né? Não faz sentido ela ser removida e o cara ter um ID. Qual era o nível dele, o nível da inscrição, é a categoria do cara. Isso aqui é um nível 5. 5, na verdade, é um ID de uma outra tabela, que é essa tabela aqui de nível. Que se você abrir, você já vai ver ó, que 5 é a quinta classe, nível técnico, código, tá, tem um bocado de informação aqui do negócio. Tá? O tenista, isso aqui é o código do tenista. Tenista 150. O código do torneio. Então veja que isso tem tudo relações aqui. Existe uma tabela aqui, ó, torneio 2, se você for olhar. Torneio 2, ó, tem todas essas informações de torneio. Nome do torneio, valor, tenista, tudo isso são atributos de um torneio. Então assim, isso aqui por exemplo é um software que é utilizado para você administrar banco de dados Postgres. O Postgres é um sistema gerenciador de banco de dados. A gente aprenderia isso no curso de banco de dados. Nesse curso de Fundamentos de Análise de Dados, você aprende o quê? Noções de modelagem. Para quê? Para que você, por exemplo, tenha noções de relação entre tabelas. Essas tabelas aqui todas estão relacionadas. Para que você possa extrair. Por exemplo, se eu quiser extrair todas as inscrições, eu vou ter que saber utilizar uma linguagem chamada SQL. E vou começar a fazer aqui. Selecione um comando. Selecione select asterisco from inscrição. Isso é um comando. Ó, ele me trouxe todas as inscrições. Ó. Aí eu começo a dar comandos de consulta aqui. Eu posso extrair a consulta. Isso é poderosíssimo, essa linguagem. E deixar ela padronizadinha só com os dados que eu quero desse sistema. Por exemplo, eu quero as inscrições realizadas no ano tal, da quinta classe. Eu posso trabalhar tudo isso, extrair essas informações para cá, exporta essas informações e vou talvez trabalhar com elas no Power BI, no Excel. Tá? Eu posso fazer isso diretamente do Power BI, no caso, como o nosso curso não envolve Power BI. Eu teria que exportar aqui do Excel. Eu posso importar, na verdade, também do próprio Excel. O Excel tem aqui na obter dados. Você pode obter de um banco de dados. Do SQL Server, do Access. Você pode obter da web, do Azure. Mas você pode também extrair essas informações. Você tem um conhecimento de modelagem de dados de SQL. Extrai essas informações daqui, por exemplo. E manda essas informações lá para o Excel. Você pode, inclusive, exportar aqui. Ó. Você pode, inclusive, exportar para um arquivo separado por vírgulas. Ó. Separado por ponto e vírgula.
coloca aspas duplas. Talvez aqui, ó, dá um nome a ele, teste. Opa! Teria que verificar até onde está essa pasta aqui. Teste. All columns. Pronto. Ele exportou esses dados. Desse mesmo jeito eu poderia... Deve estar aqui esses dados no meu... no meu campo aqui de documentos. Nem olhei direito lá onde foi. Mas a partir dali eu já posso pegar aqueles dados e importar pro Excel. Tá? Acho que eu... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Eu vou fazer uma consulta exatamente nesse banco. Do jeito que eu quero, já vou deixar ela pronta, porque não faz parte desse curso o SQL. Mas aí eu já vou trazer esses dados, extrair esses dados, mandar para o Excel e lá você analisa. Só que eu já vou extrair usando as relações, porque lá no banco de dados ele está com relações. Daqui, ó. CSV. Tá aqui ele, ó. Já leu tudinho, do jeito que tá lá, tá vendo? Já trouxe pra mim, sabendo de tudo. Eu podia tratar ele ali, aqui no Power Query, que a gente chama eliminar colunas, né? Mas eu vou carregar, só carregar os dados. Ele carrega como uma consulta. Na verdade, essa consulta ele está fazendo lá naquele arquivo teste que está lá no meu computador, que está aqui no meu computador. As informações que estão lá, ó. True, false, ele trouxe aqui como um T, como um F. O ID. Então, aqui eu trouxe um conjunto de dados da tabela de inscrição, mas eu poderia ter feito uma consulta, né, aqui, que envolve quem é o cliente, né? Poderia fazer um código aqui, que envolve qual é o cliente, vários, é poderosíssimo, várias opções. E uma vez que eu trago esses dados, aqui eu vou trazer numa planilha só, essa base de dados extraída do jeito que eu já quero. Aqui eu não vou me preocupar mais tabela cliente, tabela produto, como eu estou fazendo aqui. Isso aqui, essa ideia de relacionada, assim, tabela vendas, produtos, tipo de produtos, pedidos, isso aqui, quem se preocupa com isso, na lista de banco de dados, já desenvolveu o banco de dados, e que está aqui esse banco de dados, como está aqui o banco de dados do sistema. Várias tabelas relacionadas, você não vai precisar se preocupar com isso. Você vai se preocupar com simplesmente em entender o que são tabelas, o que são essas relações, como elas funcionam, por quê? Porque é assim que o sistema que provavelmente você vai querer extrair informações está. Tá? E aí, uma vez que você entende mais ou menos isso, você compreende, você consegue ler. E aí o próximo passo para você, se tiver interesse, é fazer um curso de SQL. Porque aí você consegue extrair os dados do seu banco de dados e trabalhar com ele no Excel, no Power BI, onde você quiser. E aí você não extrai a tabela cliente, a tabela... Você extrai já para os dados que você quer trabalhar. Na próxima aula a gente vai extrair isso aqui. Eu vou extrair a tabela de tenista, a tabela de inscrições. Vou criar aqui no banco de dados, se der tempo, no Excel. Que antes eu vou te explicar a revisão desses conceitos de tabelas de relações. Né? Mas depois eu vou fazer uma simples consulta lá no banco de dados e trazer esses dados para cá. E você vai ver que é muito mais fácil eu extrair os dados lá do banco de dados, já prontinho, do que usar um bocado de fórmulas aqui no Excel e para ter as mesmas informações. Mas a gente vai fazer isso na próxima aula, criando tabelas aqui, tenista, inscrição, compra, papapá. Vou replicar ela aqui e vou criar uma tabela aqui, uma planilha aqui que vai extrair as informações que eu quero de inscrição, de tenista e tudo mais. E vou fazer essa mesma coisa usando uma consulta SQL. A consulta SQL você não precisa se preocupar, basta você ver que
Se você soubesse SQL, você ia conseguir aquela informação bem mais rápido do que eu fazendo um trabalho bem desgastante no Excel. Tá? Então é um conhecimento mais voltado para o Excel, mas essa prática, né, como é uma revisão, trazer para aqui para o Excel, para você, essa prática é interessante para fechar isso. Tá salvando. Essa prática é interessante porque você vai entendendo o conceito de tabelas, relações e chaves, que é o que você precisa entender nesse módulo 4. Noções de modelagem de dados. Mas aí eu pegando um banco de dados real, trazendo ele para o Excel e apresentando ele para o Excel, fazendo operações dele no Excel, você vai compreender melhor aquilo ali. E eu conceituando, antes de tudo isso, o que são entidades, o que são atributos, chaves, que eu vou revisar na próxima aula para você. E aí, voltando, pegando esses conceitos, indo para a prática, no banco de dados que existe real, de um sistema que existe, está na internet funcionando. Pego esses dados, jogo ele no Excel. Claro, só uma parte do sistema, não precisa ser ele todo. Mostra você lá, no Excel. Faça operações com ele no Excel. E ao mesmo tempo faça a mesma operação usando o banco de dados, você vai começar a entender que existe uma linguagem de consulta de banco de dados que é bem mais interessante para extrair dados de um sistema que você possa estar utilizando. E aí, professor, o que é isso? Vai estudar banco de dados, aí vai trabalhar com Excel, aí é outro curso. Você já tem uma noção aqui. E aí, feito isso, você vai ter a noção e os conceitos de primeira, segunda, terceira forma normal. Você vai entender mais facilmente que a primeira, segunda, terceira forma normal, porque eu já vou ter mostrado na prática para você. Então, essa é uma estratégia diferente. E aí, até o final da próxima aula, da próxima semana, você deixa lá resolvida a atividade do módulo 4. Beleza? Eu vou ter que ir agora. E vou finalizar aqui essa, beleza? Beleza, professor. Valeu, Até a galera. próxima. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Tchau.